Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Celso Mazzotti e estamos estudando o curso de HTML. Agora nós daremos prosseguimento ao estudo de listas. Na aula passada nós vimos as listas ordenadas. Agora nós veremos as listas não ordenadas e de definição. Bom, pessoal, as listas não ordenadas, até a versionamento 4, nós utilizávamos diferentes tipos de marcadores. Quando você não informa o marcador, o que ele vai apresentar é o marcador disk. O que é isso? É uma circunferência preenchida com cor preta. É um disco. Mas o HTML5 retirou o type. Mas dá para a gente conseguir fazer isso por CSS, né? O Cascading Style Sheets, linguagem que embeleza, né? Deixa bonito o nosso site. Dá para fazer. E é isso que eu pretendo mostrar para vocês, tá bom? Vamos começar então a lista? Olha, pelo fato dele não ser ordenada, nós não utilizamos o O, a gente utiliza o U. O L, tá? O L. Vamos fechar o nosso UL. E aqui a gente utiliza o item, né, de lista, tá bom? Aqui você pode estar utilizando, colocando o que você desejar, né, na sua listinha. Eu vou colocar aqui 3 objetos, né, bem simples. Por exemplo, eu vou colocar aqui brinquedo. Vou fechar ali. E vou copiar esses mais 2 para agilizar o nosso processo, né? Eu vou colocar aqui, ó, bola de gude, ok? E aqui eu vou colocar pipa. Quem goste, não é? Deixa eu abrir para vocês darem uma olhadinha, um minutinho só. Olha, esse aqui então é a nossa lista não ordenada. Observem que ele apresenta esse tipo de marcador. Esse marcador nós chamamos de disk. Tá? Ele é uma circunferência preenchida, como eu havia dito. Você pode mudar, você tem ainda o circle, né, que é uma circunferência não preenchida, você só tem a borda dela, né? E o square, que é um quadradinho, né? Ou você pode colocar nenhum, através do CSS você pode selecionar também o não marcador, não precisa colocar marcador algum, vai dependendo daquilo do seu projeto ou do design que você deseja colocar na sua página, né? Eu vou mostrar isso agora para vocês, tá? Bom, vamos lá. O CSS é colocado na parte interna do head, tá? Você pode colocar também o método inline, que fica dentro do UL, dentro da tag. Mas nesse caso aqui eu vou colocar para a página toda. Então, por isso que eu vou colocar ele abaixo do título, dentro da tag head, tá? Então, olha, tá lá, eu vou fechar esse aqui. E aqui na parte de dentro, existem, como vocês sabem, ou não, não sei, existem 3 objetos, né, que vocês podem estar trabalhando. Você pode trabalhar a tag propriamente dita, uma classe ou identificação. No caso aqui, nós vamos, a princípio, trabalhar com a tag. A tag que trabalha a nossa lista é o UL. Então, eu vou colocar ela aqui, olha. UL, eu vou abrir, vou solicitar, né, o list, como é? Style, e aqui fica o type, né? Type, 2 pontos, e aí você fala qual você deseja. Eu quero, por exemplo, aqui colocar um circle, né? Ponto e vírgula informando que fechou. Tá lá. Vamos ver como é que fica? Olha lá, fica, né, bonitinho, não fica? Fica legal, olha, são as circunferências, né? Nós podemos também colocar o square, em vez de círculo, pode ser square, que são quadradinho, é um quadradinho, né? Olha lá, quadradinho preenchido, tá? Bonitinho também. E você pode também não colocar nada, você coloca none, tá? Então tá lá, fica sem absolutamente nenhum marcador, mas a lista existe, tá? Ok? Agora,
Dependendo do projeto que você vai utilizar, quando você trabalhar, por exemplo, listas dentro de listas, que são subitens, né, ou aninhamento, você precisaria trabalhar com diferentes tipos de marcador. Nesse caso, eu aconselho o seguinte: trabalhar no CSS, trabalhar não com a tag, porque ele generaliza. Você tem que trabalhar, generaliza para você entender é o seguinte: todas as listas ficariam com o mesmo tipo de marcador. Não é adequado, ainda mais quando se trata de subitem. Então, o que eu recomendo? Trabalha com classe. Ao invés de você trabalhar com a tag do HTML, trabalha com uma classe. Uma classe você vai especificar qual o uso dela, ou seja, se vai ser circle, square, né? Um disco, e no outro, um outro. E aí você trabalha os subitens, ou seja, as novas listas que fazem parte de um determinado tipo de item de lista, com um marcador diferenciado. Vamos dar uma olhada nisso. Ao invés de, então, você usar o L, por exemplo, esse daqui eu vou usar, pode ser um disk mesmo, né? Pode ser um disk. Então, aqui você pega e coloca disk. Se você observou, né? Vou colocar na linha de baixo. O disk, deixa eu colocar aqui. É que aqui funciona assim, olha. Esse cara aqui fecha assim. Pronto, ficou melhor. Agora sim, ficou bonitinho. Esse ponto significa classe. Então, mais tarde eu vou chamar essa classe aqui. E agora eu vou criar uma outra, tá? Vou criar uma outra. Qual seria essa? Essa daqui a gente pode trabalhar, de repente, com... Esse aqui eu estou trabalhando com disco, esse daqui eu vou trabalhar com circle, tá? Circle. E aqui, circle também. Tá lá, salvo. Eu vou, dentro de brinquedo, podem existir vários tipos de brinquedos diferenciados, né? Então, nesse caso, você pega, coloca o L, vamos criar um novo, uma nova lista aqui, né? Onde você vai especificar quais são. Vou colocar aqui, por exemplo, boneca. Esses daqui são aqueles brinquedos antigos, né? Por exemplo, peão, né? Aqueles brinquedos que eram utilizados em rua antigamente, tá? Se você não especificou nada, ele vai ficar assim, ó. Ele já vai colocar, obrigatoriamente, né? Não obrigatório, ele vai colocar o circle, né? Olha lá. Então eu vou mudar. Eu vou colocar o primeiro, em vez de disk, vou colocar um circle. Se bem que já estava embaixo, não precisava mudar aqui, né? Mas sabe como é essas coisas que acontecem, né? E aqui eu vou colocar um square, tá? Se bem que seria mais interessante se a gente mudasse para square, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Olha aí. Esse cara aqui eu quero que ele fique com o circle, tá bom? Então, como eu faço? Isso daqui é uma classe. Então, você chega dentro de US e coloca class. Abre e coloca a palavra-chave circle. Tá bom? Eu vou copiar para a gente agilizar isso aqui. E aqui na parte desse outro aqui, olha, eu vou colocar... Só que em vez de circle, eu vou chamar a classe square. Salvando, vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Circle e square. Bonitinho, né? Bacana. Agora deixa eu mostrar para vocês um outro tipo. Deixa eu limpar isso aqui e ele já eu já volto. Um minutinho só. Pronto. O material está limpo e voltamos aqui. Dá uma olhadinha aqui, por gentileza. Eu já corrigi aqui, agora está uma lista de definição e eu já coloquei o significado das 3 tags principais que você utiliza para trabalhar com lista de definição. O DL, que é o Description List, DT, né, Definition Term, e o DD, Definition Description, tá bom? Esse daqui é de onde se originou essas letras, esses caracteres, né? Eles pegaram o D e o T, no caso aqui, né? O D e o L, nesse caso aqui. Agora, como é que nós montamos isso? Antes de falar do como é que a gente... Para que a gente usa, né?
Pessoal, toda vez que tiver um glossário, tiver, por exemplo, um dicionário, alguma coisa assim que tenha termos, e esses termos de suas descrições, né? Você utiliza listas de definição, ok? É o mais adequado para sistemas de busca e por aí vai, para localizar de forma mais assertiva, digamos assim. Nós trabalhamos como? Eu vou colocar aqui, montar a lista, né? No caso, vou montar a lista. Então, o primeiro que você abre sempre é o DL, né? É o DL. Tá? Eu vou fechar ele aqui na parte inferior, tá bom? Vou fechar aqui, olha. Agora é o termo que eu pretendo especificar o que que significa. Nesse caso aqui, você vai usar o DT. Então, por exemplo, HTML. O que que significa HTML, né? Então, vou fechar o DT. E aí, na parte de baixo, é a definição propriamente dita, que é o DD. Então, por exemplo, Hypertext Markup Language. Aí, olha. E aqui eu vou fechar o DD. Essa estrutura é o que você vai utilizar para outras especificações, né, ou outras exposições. Por exemplo, o CSS, né? O que que eu posso falar a respeito dele enquanto nomenclatura? Ele é um Cascading Style Sheets. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha como é que ele fica? Olha ele aí como é que ficou, que bonitinho que ficou. E uma coisa que você precisa saber é o seguinte, pessoal. Uma lista de definição, ela não possui marcador, ela é limpa, né? Ela não possui marcador, ok? Então a gente não insere, tá? Deixa desse jeito mesmo e por aí vai, ok? Não tem muito o que falar sobre as listas de definição. É exatamente isso que eu mostrei para vocês e pronto, acabou. Mudando uma coisa ou outra, no sentido de você pode ampliar, por exemplo, essas informações, colocar o que é, por exemplo, aqui eu só coloquei o que cada caractere da montagem do HTML, o que cada um significa, mas você pode criar outras linhas abaixo, criando mais especificações, sem problema nenhum. Mas é o DD, você vai repetindo o DD, né? E vai ampliando essas informações. Utilizou um DT, aí ele vai criar um outro deslocamento, porque eles ficam deslocados. Se você observar, olha, o DT ele vai colocar mais à margem esquerda do que este daqui, né? Que é o DD. Né? Então vai ficar separado, né? Essa estrutura. Essa estrutura é de extrema importância para você, através do visual, entender o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Tá? É isso que faz, na verdade, a especificação de listas de definição. Tá certo? Eu ainda vou criar mais uma terceira aula que vai mostrar as listas, aplicações que são surpreendentes. Se você está vendo isso pela primeira vez, acho legal vocês estarem assistindo esse terceiro vídeo, porque ele vai trazer umas coisas que vocês não imaginam, tá bom? E que a gente aplica via lista. Acho que é bem bacana aí. Um abraço a todos vocês, até a próxima aula, então.